Oi pessoal, aqui é a Juliane Salviano e eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo e viu o vídeo anterior já percebeu a manipulação política que está por trás dessa questão do vírus. Na percepção de muitos, esse vírus está sendo utilizado como uma manobra para implementar rapidamente um sistema de domínio e subjugação no mundo inteiro. Se você procurar no canal do deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança um vídeo intitulado A Invasão Chinesa e a Nova Rota da Seda, vai conhecer a verdade sobre os investimentos chineses e o seu plano global. O documentário português da RTP mostra a estratégia da China que visa unir o globo com novas rotas comerciais. Para isso, eles desbloquearam milhares e milhares de dólares para construir ferrovias, portos, rotas de transporte, entre outras coisas. O plano? Primeiro melhorar a falta de infraestrutura da Ásia, depois avançar para a Europa e Médio Oriente. Claro, obviamente, isso logo chegaria nas Américas. O objetivo parecia simples, expandir o comércio e vender mercadorias chinesas em tempo recorde. Mas, na verdade, isso faz parte de um projeto para desgastar os bastiões ocidentais. A China passou a emprestar dinheiro aos países mais pobres, e veja o exemplo do Sri Lanka. Esse país obteve o empréstimo para a construção de um porto e não conseguiu pagar os juros altíssimos. Logo, a China fez uma bela proposta, um novo contrato. Assumir toda a atividade portuária por apenas 99 anos. Esse país abriu mão de parte de sua soberania e perdeu todos os empregos nessa zona de 100 km² por apenas 99 anos. Bem, aqui no Brasil eles estão de olho no Porto de Santos e já possuem 90% do terminal do Porto de Paranaguá, no Paraná. Depois da crise econômica que abalou a Europa, os investimentos chineses cresceram. Lá, eles compraram infraestruturas estratégicas como o Porto de Pireus, na Grécia, e o aeroporto de Toulouse, na França. Em 2010, 10% da atividade portuária da União Europeia já era controlada pela China. Já na Alemanha, eles compraram a KUKA, uma empresa líder em robótica. Em Portugal, os 9 bilhões chineses que compraram posições estratégicas foram a solução encontrada para as privatizações, as maiores privatizações do país, quando este estava afundado em dívidas. Logo, o primeiro-ministro português virou um árduo defensor dos interesses chineses na Europa. Em pouco tempo, a dependência econômica virou dependência política. Em 2018, pela primeira vez, a União Europeia não pôde apresentar o seu relatório sobre os direitos humanos da China. Por quê? A Grécia tinha vetado. Agora, a União Europeia impõe sanções à China e outros países por violação dos direitos humanos. Parece que está mudando alguma coisa por lá. Um político alemão alertou que não se tratava apenas de economia, aquela que a gente vê depois, mas sim de criar um sistema alternativo ao modelo ocidental que não se baseia em liberdade, democracia ou em direitos individuais. A nova Rota da Seda é, na verdade, uma tentativa de criar um sistema para moldar o mundo perante os chineses. Aos poucos, países europeus foram tomando partido da China. O presidente francês Emmanuel Macron tentou defender uma lei que protegia as empresas estratégicas europeias de serem compradas pela China. Mas, em 2019, em visita à China, aliando-se contra os Estados Unidos, Macron mudou o discurso e disse que a União Europeia era, na verdade, um grande parceiro comercial do país asiático. Na ocasião, eles também trataram sobre o meio ambiente. E a próxima vez que você vê o Macron pressionar o Brasil na questão ambiental, você já sabe quem provavelmente controla o ventríloco. A Austrália e a Nova Zelândia foram os países onde eles investiram em todos os setores da sociedade. Esses tornaram-se um laboratório para a implantação de seus planos de infiltração em países democráticos. No final de 2017, a Austrália atravessou uma crise política quando um senador renunciou ao cargo por ter recebido suborno da China. Após esse escândalo, o país adotou uma lei que proibia qualquer investimento chinês em partidos políticos e negócios estratégicos, como se eles fossem seguir a lei. Sabemos também que a corrupção não é um problema aqui no Brasil. Na África, eles implementaram a tal da solução chinesa, onde em 30 anos eles sairiam da miséria, desde que não seguissem o caminho do Ocidente, a democracia, e sim a solução chinesa, uma ditadura comunista. E aí você vai ver o Brasil, a época do Lula, fomentando ditaduras comunistas. Foro de São Paulo, né? Cerca de 50% da infraestrutura africana agora pertence à China.
Um relatório da União Europeia definiu a China como um rival sistêmico que propaga um modelo diferente de governo. Inicialmente, esses países acharam que lucrariam com a iniciativa, né? Pois é, eles sempre acham. Em seguida, a China começou a implantar bases militares pelo mundo. A primeira em agosto de 2017, numa das rotas de comércio mais movimentadas do planeta. A China sempre disse que não repetiria o modelo americano, mas em apenas 4 anos ela construiu o equivalente à marinha francesa em navios de guerra e submarinos. A política chinesa da influência e infiltração é muito ativa na sociedade civil, nos negócios e no meio acadêmico. E segundo o documentário, eles inclusive financiam campanhas políticas de candidatos e simpatizantes, conseguindo assim aliciar políticos que subornam para adotar posições favoráveis em questões sensíveis nas quais procuram aliados. Eles utilizam todos os meios para influenciar a política interna e externa de países parceiros. Querem exportar a influência e comprar, acima de tudo, o silêncio. Não querem que ninguém diga algo que lhes é desfavorável. A estratégia econômica da nova Rota da Seda, combinada com a influência política e militar ao redor do globo, culminam num sistema global em torno da China. Ou seja, eles tentam implementar uma nova ordem mundial, só que nos moldes chineses e a custo do Ocidente. Desde Mao, a China sonha em construir um paraíso comunista mundial. Segue a linha. Em 2018, surgiram denúncias sobre experiências genéticas que o país vinha realizando em bebês e em membros do Exército de Libertação do Povo. A ideia seria desenvolver soldados com capacidades genéticas biologicamente aprimoradas. Além disso, a Fox News denunciou que o país estaria coletando o DNA de seus próprios cidadãos. Eles teriam o maior banco de dados de DNA do mundo, com mais de 80 milhões de perfis de saúde, para fins de aplicação da lei, rastreio de dissidentes numa forma de estado de vigilância rigidamente controlado. Gordon Chang, um advogado americano, autor do livro O Colapso Vindouro da China, alertou que o governo do Partido Comunista Chinês também encontrou maneiras de obter o DNA de estrangeiros e que o país planejaria usar essas informações para criar bioarmas destinadas a grupos étnicos específicos. Além disso, em setembro do ano passado, a médica Li Mengyan, acho que é assim que fala, biologista chinesa, afirmou que o novo coronavírus teria sido produzido em um laboratório em Wuhan. Segundo ela, tudo teria sido controlado pelo governo do Partido Comunista Chinês, que sabia antecipadamente do potencial de propagação do vírus. Sabemos que as autoridades chinesas esconderam do mundo a existência da nova doença enquanto ela se alastrava para os outros países. E assim, eles tiveram tempo suficiente para fabricar os insumos que seriam necessários. Agora veja que interessante. Como a crise causada pela doença foi altamente vantajosa para os planos do partido. Países enfraquecidos, economia em declínio e os dólares oriundos da compra de insumos, como máscaras e respiradores e agora vacinas, deram aos arquitetos do plano comunista um ambiente perfeito para pôr em prática as ideias de solapar soberanias e dominar países alheios. Só na América Latina, antes do vírus, o país havia concedido mais créditos que o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Em 2017, esse país, a China, teria investido cerca de 390 bilhões de reais em 6.236 empresas de 174 países, segundo o seu próprio Ministério do Comércio. A China também foi o primeiro país a adotar o lockdown e o resto do mundo seguiu. Segundo a matéria da revista Oeste, o lockdown seria uma teoria inventada há 14 anos por uma simulação de computador, corroborado por um estudo de ensino médio de uma adolescente de 15 anos chamada Laura, filha de um cientista, que, claro, não foi levado a sério porque resultaria em perturbações significativas do funcionamento social das comunidades e causariam sérios problemas econômicos. Isso que agora a gente já sabe, né? Epidemiologistas afirmaram que essas medidas não diminuiriam a propagação de um vírus. Segundo o FBI, agentes chineses poderiam estar infiltrados principalmente nas universidades dos Estados Unidos. Sendo assim, parece que alguém poderia ter ouvido falar da ideia por lá, né? Dessa forma, o fique em casa
coube perfeitamente dentro da estratégia de dominação chinesa. O pânico foi gerado e a saúde mental da população do mundo inteiro entrou em colapso. E uma pessoa aterrorizada é mais facilmente vulnerável e também facilmente manipulada. E manipular a massa é o grande sonho dos governantes totalitários. Assim, a estratégia de solapar as soberanias, controlar e fiscalizar o cidadão, restringir liberdades e comprar setores estratégicos segue sem perturbações. Agora, há pouco, nessa semana passada, vimos os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados pressionarem o Brasil a ter boas relações comerciais com a China e uma pressão enorme em cima do ministro de Relações Exteriores para ele deixar o cargo, o que aconteceu hoje. Recentemente ele revelou que durante um almoço com a senadora Cátia Abreu, essa teria dito, abre aspas, ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado, fecha aspas. Ele não fez o gesto e pediu demissão. A quem interessa mesmo o 5G? Quem faz um lobby fortíssimo em relação a isso? A China. A fala dessa senadora dá a entender que o Senado do Brasil deixou de ser do Brasil, foi subjugado e agora atende aos interesses dos chineses. O vídeo lá no canal do deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança começa com uma entrevista do João Dória, anunciando a venda de São Paulo para a China. Rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos e oportunidades no agronegócio seriam oferecidas pelo governador para os investidores chineses. Sabemos o que aconteceu depois. São Paulo ganhou um escritório na China e, com a desculpa perfeita do vírus, o governador trancou os paulistas em casa, quebrando as empresas do estado. E as que restaram estão sendo niveladas agora ao valor de mercado da banana. Depois dessa política de terra arrasada, quem duvida que virá a China e comprará tudo? Isso é óbvio. E não é um plano local, e sim um plano mundial. Parece que quanto mais o tempo passa, mais defensores da nova rota da seda surgem. E o plano segue sem nenhuma perturbação, à luz do dia, para quem quiser ver.